Está no ar o Arquivo Musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul. E nesta segunda temporada a gente fala sobre o samba e o choro em nosso estado, conversando com os protagonistas desta história. O Arquivo Musical de hoje recebe o pessoal do regional Grupo de Choro, a Gema do Homem. Eu falo aqui com o Marco Antônio e com o Adriano Praça. Muito bom ter vocês aqui para a gente contar essa história, né? Obrigado, Misca. Para nós também é uma alegria ter essa oportunidade de contar um pouco da história do choro aqui no Mato Grosso do Sul. Choro e samba, né, Adriano? Opa! Aliás, assim, eu sei que o Bibi do Cavaco tem um pampa-choro e tal, mas grupo de choro mesmo, daqueles que tem uma história para contar, eu acho que é a Gema do Homem, né? A Gema tem uma longa história, começou em 1995, com a... Você já era nascido, sim, eu me lembro muito bem, já te conhecia, mas eu acho que a história do choro que eu participei, ela começou antes, com um quarteto de choro, que era eu, meu irmão e outros dois irmãos. O meu irmão, que era o Paulo César, e os outros dois irmãos, que eram o Herbert Guercio e o Elton Guercio. Elton fazia flauta. Tinha um nome esse grupo? Vocês tinham batizado assim? Como é que era? Tinha, era até engraçado, porque eram garotos de 15 e 16 anos, e nós batizamos o grupo como Velhos Camaradas. Olha que legal. E era um grupo incentivado pelos pais para tocar choro, exclusivamente choro. E a gente começou a montar um repertório de choro, e aí a prefeitura, naquela época, tinha um projeto chamado Feira do Povo. Isso que ano que foi? 76, 77, 78. 77, 8 e 9. Porque aí em 80, todos do grupo 79 e 80, todos prestaram vestibular, e aí cada um foi para a sua profissão escolhida. Eu fui ser médico veterinário, o outro foi para engenharia. E me diz uma coisa, e aí como é que isso aconteceu na sua vida, assim? Já que você começou tão jovem, você tinha músicos na família, como é que foi? Você falou que foi incentivado pelos pais, como é que... Porque não era muito uma cena, né, musical muito conhecida aqui no estado, né? Sem dúvida, a influência fronteiriça era muito forte aqui naquela época, a polca paraguaia, e a música... O samba era mais a seresta tinha muita influência, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, e meu pai tocava um pouco de violão, mas ele ouvia, além de Nelson Gonçalves, Pixinguinha, Jacó, então eu sofri uma influência, e tinham músicos que frequentavam minha casa, que era amigo do meu pai, como o Tenente Almeida, que era um clarinetista, que depois foi mestre da banda da Polícia Militar, da banda do Exército, lá em Corumbá, e esse amigo do papai sempre vinha aqui, e ele era violonista também, e solava peças eruditas. Então, quer dizer, a influência de dentro de casa, ela veio desde menino, desde a tenra idade. Eu comecei a estudar violão aos 12, 13 anos, por ali, e formamos esse grupo aos 15. Aí depois, em 95, a Gema começa a história da Gema do Homem, que é a história que a gente pretende. Você, Adriano, você não é natural, você é campograndense, né? Eu nasci em Corumbá, mas eu moro sou corumbaense. A terra do samba, né? Por exemplo. E Adriano não é sul-mato-grossense, né? É de coração, sou de coração. Mas é nascido Eu cheguei aqui no estado em 81, mas eu sou nascido em Recife. Bom, aspas, né? Eu nasci propriamente em São Paulo, né? Mas com 3 meses de idade, a minha família se mudou para Recife. E aí eu me considero, vamos dizer assim, de origem pernambucana, né? Porque foi toda uma cultura inicial, né, que eu absorvi, foi do Nordeste do nosso país. E você é clarinetista, saxofonista, flautista, e daí da onde que vem a música e o choro, né, na sua vida? A música começou quando eu era criança. Eu falava que nunca eu ia entrar. Meus irmãos tinham entrado numa escola estadual que existia lá em Recife, no bairro de Casa Amarela, onde a gente morou, uma banda marcial, aqui é mais conhecido por fanfarra, e uma banda musical, que tocava peças, vamos dizer assim, não militares.
E aí meus irmãos estavam estudando, dois irmãos estudaram trompete, a minha irmã fazia percussão. Eu dizia, eu não vou para isso, eu não vou para isso. Com 12 anos eu fui. Não Aí largou cuspi mais. para cima e caiu na testa, né? Aí não larguei mais. Eu tive um excelente professor, ele era clarinetista, o finado Moisés da Paixão, tocava um sax fabuloso, ele tinha uma expressão muito grande. E foi com ele que eu aprendi a tirar mais sonoridade do que rapidez. Eu não sou virtuoso, né? Eu gosto muito da sonoridade do instrumento, é onde eu vou E atrás. você veio fazer o que em Campo Grande? Veio Com a parar morte aqui? da minha mãe, com o falecimento da minha mãe, minha irmã, dona Franciline Praça, que eu adoro, amo de paixão, apesar da gente ter pouco contato no diário, no cotidiano, mas ela me convidou para vir para o estado. O estado tinha sido recém-criado, e ela estava casada em Várzea Grande, morava lá, e com a criação do estado de Mato Grosso do Sul, ela me convidou para vir para cá. Aí cheguei aqui em 81. E a partir daí comecei a entrar no movimento musical ao mesmo tempo que eu fazia engenharia, né? Então, à noite eu ia para a noite tocar. O que era a cena musical que você encontrou quando você chegou aqui? Nessa área do samba, do choro, assim, nesse segmento musical? Mas meu primeiro contato foi, na verdade, com a música paraguaia, que aqui Muito forte, bombava. né? A música paraguaia, a música de Tanto fronteira, que foi a primeira série do... foi aqui que eu do aprendi arquivo, polca foi paraguaia. sobre os E foi, sertanejos, né? A exato, origem da nossa foi aqui em música. Campo Grande que eu aprendi polca paraguaia. A gente não tinha acesso a esse tipo, com a essa certeza. informação musical em Recife, né? Mas aqui aprendi a diferença entre uma polca, o que é uma polca, o que é um chamamé, o que é uma guaranha e tal. E aí fui me fronhando isso daí, ao mesmo tempo que fazia bossa nova e, vamos dizer assim, o MPB de época, né? Aqui eu tive contato com músicos E aí fabulosos você que eu conheci. você tocava na noite? Tocava na em noite, algum grupo? Você chegou a fazer tinha. parte de algum grupo de bossa nova, samba, choro? Não, alguma coisa o primeiro grupo de que eu fiz parte foi Sangue Latino. Era o Carlão, eu, o Ricardo, vocalizavam muito, Ney Campos, vozes fabulosas, e Eduardo. Então a gente tocava na noite e fazia muita música latina, mas esse latina do Latium, né? Que era música italiana, música espanhola, música portuguesa, música Não latino-americana. era bem Então era uma miscelânea do que se produziu em latim, nas línguas neolatinas, né? De Europa e América do Sul, América Latina. Marco Antônio, então a Gema do Homem, quer dizer, antes de falar da Gema do Homem, eu queria falar da Dona Maria do Bandolim, que foi uma figura que gravou até um som do mato com a gente e ela, né, tocava muito bem, eu já conhecia, ela já tinha idade e tal. Você chegou a conhecer a Dona Maria ou tocou com ela, alguma coisa assim? Muito. A Dona Maria é uma pessoa muito querida, ela tinha um jeito próprio de tocar o bandolim, uma influência cuiabana forte no bandolim. E o gênero que ela fazia lembrava muito choro, apesar que não tinha o formato exato do choro, assim, o formato mais rigoroso que o choro tem, mas ela fazia a linguagem dela era de choro no bandolim. E nós tivemos um contato muito proveitoso com a Dona Maria, muito útil para nós. Nós aprendemos com a Dona Maria muita coisa. Nós a convidamos para tocar em 99, no lançamento do primeiro CD que aconteceu no Sesc Horto aqui, em Campo Grande, e a Dona Maria fez um maior sucesso. Assim, tanto que nós tínhamos ensaiado duas músicas, duas peças com ela, e aí o povo pediu mais, e na hora ela solou outras músicas, mais duas músicas, que não estavam ensaiadas, nós tivemos que sair tocando, acompanhando a Dona Correndo atrás Maria. dela. Ela não teve nenhum problema em E atender ela o pedido do já tinha povo. bastante idade, A né? Dona Maria já devia ter mais de 80 anos naquela Que época. gracinha, né? Ela O era marido muito dela estava aí, o Torquato, que agenciou, o Torquato é filho da Dona Maria, que toca violão também, e agenciou a Dona Maria para a gente, porque precisa, assim, para os ensaios, organizou os ensaios e tudo mais, mas foi um contato maravilhoso.
Outros chorões que nós tivemos aqui naquela época, que trabalhavam também a linha do choro, o professor Silvio. O professor Silvio Paes, eu tive o privilégio de ter aula com o professor Silvio, e ele deu aula para tantos outros músicos importantes hoje aqui no cenário nacional. Almir Sater é um dos nomes, e tantos outros que participam hoje de grupos importantes. Mas o professor Silvio, ele solava no violão alguns choros, Odeon, Brejeiro, que eu me lembro assim agora, e tantas outras valsas. E além disso, ele também tocava bandolim. E eu tive também uma oportunidade muito grande, que o professor saía para tocar bandolim na noite, e eu era um dos alunos que gostava de tocar choro e valsa com ele. Ele me convidava para ir nas festas, nas reuniões, para ir acompanhá-lo ao bandolim, não ao violão. No violão ele fazia tudo sozinho, né? O violão dele era uma orquestra, era um violão fabuloso, uma presença marcante, uma precisão, sabe, uma sonoridade incrível o professor tinha naquele instrumento, que depois foi roubado, infelizmente foi roubado, e ele ficou desesperado, porque aquele violão realmente era uma preciosidade, tinha uma história. E tem muitos outros chorões aí nessa história, né, que eu estou cometendo o pecado de não lembrar aqui. Eu estou conversando com os integrantes da Gema do Homem, o grupo de choro aqui de Mato Grosso do Sul. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.